Professor Roberto por aqui hoje, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco daquela era chamada Idade Média, né? Onde tem um monte de dragão e um monte de coisa que o Senhor dos Anéis explora. Mentira, sacanagem. Na verdade, sobre a Idade Média existem várias coisas, né, que a gente ouve falar, e muitas das vezes as coisas são negativas, né? E foram mesmo, sacanagem. É... A Idade Média ela é chamada depois pelos mais modernos, vamos chamar assim, depois do século XV e XVI, principalmente os iluministas, como Idade das Trevas, porque eles acreditavam que na Idade Média a religião tomava bastante conta do saber, e não era um saber muito racional, e por isso eles dizem que a Idade Média é conhecida como Idade das Trevas, por ser a idade do obscurantismo da razão, beleza? Então essa nossa aula de hoje vai começar, é a unidade 6, beleza? Então vamos nessa, vamos conhecer um pouquinho sobre o feudalismo e suas origens. Vamos nessa? Dentre as figuras conhecidas da Idade Média, a gente tem o dragão, que era uma figura super potente, sobretudo pela seu lança-chamas e sua cauda super poderosa. Mas eu gostaria de falar hoje, só para começar aqui, sobre uma figura chamada unicórnio. O unicórnio, na verdade, não é uma lenda que nasce na Idade Média, meu filho. É na Idade Média, nasce pelos gregos lá, mas na Idade Média ela toma contornos assim mitológicos e bem interessantes, né? Na verdade, eles entendiam na Idade Média que o unicórnio é uma figura mitológica. Todo mundo conhece o unicórnio, né? Que tinha aquele chifre lá e era capaz de perfurar qualquer coisa aquele chifre lá. Então era uma arma muito poderosa, só tinha um jeito de capturar um unicórnio. Desculpa a piada. Mas só tinha uma forma de capturar um unicórnio. Veja que doideira. Você tinha que pegar uma mulher virgem, uma menina virgem, e que ela mostrasse os seios para o unicórnio, e aí sim ele se acalmaria. E aí seria facilmente capturado. Unicórnios e dragões à parte, o feudalismo ele vai ter origem com o fim do Império Romano, com a ruína do Império Romano, né? E a partir desse fim vai desenvolver uma nova civilização que é baseada na agricultura, né, como sua principal fonte econômica. E a partir da agricultura as relações de poder vão se transformando. É na Idade Média também onde o cristianismo ele passa a ser um papel fundamental para não só a moral, mas como também a organização social das esferas de poder. Resumidamente, a igreja começa a mandar muito e adquirir muito poder na Idade Média, se associando a reis e tudo mais. E você achando que é de hoje que a religião e política andam juntas, né? A própria figura do rei na Idade Média ela é uma figura que não é tão forte assim, porque o rei ele dividia, repartia o poder das suas terras em vários senhores, conhecidos como senhores feudais, que eram detentores das posses das terras, e faziam essas terras mais ou menos o que bem entendesse. Não tem como falar de Idade Média sem falar dos povos germânicos, que eram conhecidos pelos romanos do Império Romano como povos bárbaros. Bom, esse era o nome que eles usavam para chamar aquele povo lá que eles mal conheciam, né? E que eles julgavam ter costumes totalmente diferentes dos deles. Total falta de conhecimento. Então, ali ao final do século V, o antigo Império Romano, né, estava repleto de povos germânicos. E esses povos deram uma imensa contribuição para a Idade Média. Ah, uma coisa, dentre esses povos aí estavam os lombardos, os francos, os burgúndios e vários outros, cara. Mas eu sei que você conhece um, que eram os vikings, dessa série aí, ó. Se você não viu ainda, assiste, cara. Tá perdendo tempo. Tá no Netflix, aproveita a quarentena. Esses povos germânicos escolhiam seus chefes apenas pra guerra. E dessa junção de guerreiros, eles faziam uma assembleia para escolher o novo rei. A transmissão dessa coroa era hereditária. Então, se for ver o Vikings, você vai perceber que quando morre. Não, sem spoiler. Entre os povos germânicos existia uma prática muito comum. Quando se tinha alguma dúvida sobre a verdade, o julgamento se dava da seguinte forma: havia um duelo entre as duas partes e quem ficasse vivo basicamente estava falando a verdade porque sobreviveu. Era como se hoje botasse o Léo Dias e a Anitta de um de cada lado. Brincadeira, esquece essa piada. Outra prática germana é o comitatus. Era uma espécie de juramento de fidelidade entre o chefe e os seus soldados para que, caso a guerra fosse vencida, os espólios da guerra fossem repartidos de uma forma entre os soldados. Em geral, os germânicos eles eram politeístas, adorando vários deuses. Talvez o que seja mais comum a todos é sobre a mitologia nórdica dos vikings, né? Pelos filmes da Marvel. Você vai ter o principal deus Odin e Thor como seu filho, né? São deuses relacionados a fenômenos da natureza. Eles também acreditavam no mundo posterior após a morte, chamado Valhalla. Então, semelhante ao cristianismo, os vikings achavam, por exemplo, que existia um mundo
extramundano, vamos chamar assim, que era repleto de guerreiros, né, valentes. Não era todo mundo que ia pra lá, somente os merecedores. Assim como também acredita o cristianismo, né? Então tem uma certa semelhança aí. Bom, entre os povos germânicos destacaram-se também os francos, que habitaram ali na região próxima ao rio Reno, que fica onde hoje fica a França. Franco, França, talvez alguma semelhança no nome, né? E esse Império Franco dali ele lança suas bases para formar um grande império que vai se estender por toda a Europa Central. Sim, um Império Germânico dentro da Europa. Para o vídeo não ficar muito longo, vou pedir para que vocês pesquisem sobre a dinastia Merovingia e Carolíngia. Tem no livro. Esse período da Idade Média ele vai do século V ao século XV. E ele pode ser dividido da seguinte forma. Do século XV ao século X, a gente vai chamar isso de Alta Idade Média, porque foi o período de formação e origem do feudalismo. Já a Baixa Idade Média vai ser do século XI ao século XV, caracterizado pelas transformações e a dissolução do sistema feudal, que levaram ao desenvolvimento de uma vida urbana, do comércio e foi a gênese do capitalismo. Esse sistema feudal que caracteriza a Idade Média é uma espécie de junção cultural dos povos germânicos e dos romanos. A economia feudal. A agricultura se constitui como a base econômica da sociedade feudal, na Idade Média. Feudal, sim, esse termo feudal vem de feudo, que era uma unidade básica de produção. Fundamentalmente significava área rural. Essa economia do feudo se voltava para autossuficiência e subsistência. Mas é claro que em alguns casos sobrava um pouquinho. Mas não vamos falar disso agora. A sociedade feudal. Forte influência religiosa e totalmente estamentada. O que significa isso, professor? Significa pouca ou nenhuma mobilidade social. Nasceu rico é rico. Nasceu pobre é o Roberto. Sacanagem. Basicamente assim, ó, o clero orava, a nobreza combatia e os camponeses trabalhavam. Até o termo vilão, já ouviu vilão? Geralmente nos filmes representado pelos inimigos e tal. Então, cara, esse termo vilão era quem morava nas vilas na Idade Média. Geralmente os trabalhadores livres. Morava na vila, vilão. Então tem uma certa tentativa de associar aos pobres a vilão. Esquece isso, é papo pra outra hora. Os servos e os vilões eram submetidos a várias coisas. Obrigações como a corvéia, talha, captação. Dá uma olhadinha no livro aí, para o vídeo não ficar muito longo. Resumidamente, uma série de impostos. Sim, não é só a gente que paga imposto. Eles também pagavam impostos. E os ricos e a igreja? Os senhores feudais estabeleciam relações pessoais entre si, para garantir segurança e proteção. A gente vai chamar isso de relação de sucerania e vassalagem. Quem doava a terra era o sucerano, e quem recebia a terra era o vassalo, que tinha uma série de obrigações com o sucerano. A igreja medieval. A igreja tinha muito poder, cara. E esse poder, obviamente, vem das suas terras. Sim, a igreja era a maior detentora de terras da Europa. Além do poder econômico e cultural, eram os valores cristãos que norteavam a conduta moral da sociedade feudal. Não muito diferente de hoje, não é? A igreja exercia um rígido controle social. Quem não se adequasse às normas que a igreja pregava, vamos chamar assim, podia, num caso extremo, ter pena de morte, por exemplo. Deus me livre. Bom, gente, o vídeo já tá longo demais. Acho que deu para entender um pouquinho sobre a sociedade feudal. Espero que vocês tenham gostado do formato desse vídeo aqui e até uma próxima.